Bom, tudo que está em disputa é algo que pode representar um aumento no nível de poder daquela pessoa que obter esse objeto de disputa. Em outros termos, é isso que acontece com a cultura. A cultura é um termo que é disputado por muitos grupos, países, sociedades, ao longo dos séculos, e por isso ela sofre reconfigurações nos seus usos, nos seus sentidos, para refinamento e aplicação do poder continuamente. Eu sou Nathalie Volcati, eu sou socióloga, gestora de projetos culturais e também cartomante. Eu vou gravar esse vídeo muito mais no sentido de criar um índice para o meu próprio canal sobre da onde vêm as minhas perspectivas sobre as coisas que eu vou falar no decorrer da trajetória desse canal. Mas, evidentemente, esse vídeo aqui pode servir, deve servir como uma informação para todas as pessoas que estejam interessadas em saber um pouco mais sobre cultura, teorias da cultura, pessoas que trabalham com cultura, ou sejam sociólogos, antropólogos, cientistas sociais de todas as instâncias, ou agentes culturais e artísticos, ou qualquer outra pessoa curiosa. Então, nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre conceitos a respeito da cultura, né, seus sentidos e significados, mas num ponto de vista teórico conceitual. Por quê? Porque existe um outro modo que a gente pode falar sobre cultura, e esse modo é como ele é utilizado e mobilizado pela máquina pública, ou seja, como o governo, as instituições públicas, políticas, instrumentalizam a política no seu fazer, dentro de políticas e etc, coisa e tal. Só que isso é um outro modelo de cultura e ela tem uma outra história, um outro nível de desenvolvimento e outras formas de poder abordá-la. Que, claro, são influenciadas pela maneira como as teorias são articuladas dentro da discussão acadêmica, ou enfim. Mas é um outro processo. Inclusive, eu posso gravar um outro vídeo aqui para falar sobre esse outro processo, mas nesse vídeo especificamente, a gente vai falar da cultura em seu sentido teórico-conceitual. Eu vou colocar todas as referências teóricas e bibliográficas aqui na descrição desse vídeo. Então vocês vão poder ter acesso às pessoas que eu vou citando e, consequentemente, as obras delas disponíveis em plataformas que possam ser compradas, tá bom? Então vamos lá. A primeira pessoa que eu vou citar aqui e que vai, traçar o caminho do que eu tô falando é o John Thompson, que escreveu um livro chamado Cultura e Ideologia. Eu não sei se esse é o nome do capítulo ou o nome do livro, vou confirmar certinho, vou colocar aqui no vídeo para vocês na descrição. Mas o John Thompson, ele faz um estudo, um apanhado histórico a respeito dos usos e do sentido da cultura no decorrer dos tempos. E ele separa esses períodos e, consequentemente, os sentidos da cultura por períodos em 3 momentos. Ele vai nomear o primeiro momento, como concepção clássica, uma visão clássica sobre a cultura. O segundo momento, uma concepção simbólica, uma visão que é influenciada pelo nascimento da disciplina de antropologia. E a terceira concepção, que é a concepção estrutural, que é uma concepção que ele vai alinhar ali junto com o nascimento das ideias das culturas de massas, dos confrontos políticos, a classe popular e as classes mais abastadas, e profusão, a difusão dos meios de comunicação e a sua influência nas nossas percepções de cultura hoje. Então vamos lá. O que é a concepção clássica de cultura? A concepção clássica de cultura, ela é válido aqui, citar que a gente está falando do uso desses termos dentro da história ocidental, ou seja, ela se relaciona com os processos históricos dos países europeus, mais especificamente Alemanha, França e Inglaterra. A concepção clássica, ela vai ter mais ou menos um início assim do seu debate no século XVII, a cultura tinha um tipo de significado um pouco diferente até efetivamente ir para a concepção clássica, onde ela é mobilizada para fins políticos. Cultura, um pouco antes do século XVII, ela estava relacionada diretamente com a sua etimologia, ou seja, com a origem da sua palavra, que vem do latim colere. E o que significa colere? Quais são as significações de colere, É habitar, colonizar, cuidar, cultuar, cultivar,
Então, cultura vem da junção aí desses aspectos. É claro que no decorrer do tempo, eles foram se tornando outros termos próprios. Então, cultuar se tornou cultus, habitar e colonizar se tornou colonos, enfim. Mas cultura, esse sentido da cultura, inicialmente estava ligado com a relação do ser humano com a natureza, especificamente com o ato de cultivar, mexer ali na terra. Mais objetivamente, este termo começou a ser relacionado a experimentos empíricos que cientistas da biologia, da química, das ciências exatas estavam fazendo com espécies de sementes, enfim, pequenos animais, para fazer as suas hipóteses científicas. Acaba dando um outro movimento em algum momento ali, que os teóricos dedicados às ciências humanas, filósofos como Hobbes, Moore, eles vão começar a se apropriar desse termo da cultura para dimensionar a importância da argumentação científica das ciências humanas como um meio de fazer cultivo na mente das pessoas. Então a cultura, nesse primeiro momento, ela tem aí uma ideia de poder criar e cultivar, semear, plantar, cuidar de algo dentro da mente ali da pessoa para que ela possa fazer florescer ideias que são colocadas nela, importadas, que ela seja um intermédio para o crescimento de algumas ideias que foram criadas por outras pessoas. E aí, beleza, que isso vai ter a ver com a concepção clássica. O termo ele vai aí se perdendo aí no século XVII, volta com mais força no século XVIII, lá para a segunda metade do século XVIII, perto do século XIX, retorna antes do século XIX, né? Antes de 1800. Porque 1800 é efetivamente quando começa a concepção simbólica, mas a gente ainda chega lá. Na concepção clássica, a gente tem aí alguns protagonistas sobre alguns usos e sentidos da cultura que a gente inclusive conhece até hoje. A França e a Alemanha e a Inglaterra, mas vou te falar aqui especificamente da França e da Alemanha, porque eles desenvolveram significados distintos sobre cultura e em um dado momento eles começaram a se engafinhar objetivamente para se diferenciarem. Para os franceses, cultura era a representação da capacidade de alguém, de um grupo de pessoas, de conservar comportamentos refinados, né? Era a habilidade da pessoa de ser culta, a habilidade da pessoa de poder controlar seus instintos, controlar seus impulsos, mas isso de uma maneira restritiva, de modo a podar alguns comportamentos. Então, para a França, hoje, quando a gente fala, por exemplo, fulano de tal é uma pessoa culta. Claro que hoje a gente vai associando com, essa pessoa lê muito e tal, isso vai juntando outros significados que vêm depois da cultura. Mas tem um nível aí de refinamento, um nível de classe, né? Então, essa era a ideia, inicialmente, de cultura para a França do século XVII. Lá na Alemanha, era mais diferente. Inclusive, a cultura, né, deles vem de cultur, e aí que a concepção de cultura na Alemanha dizia respeito a tudo que era produto intelectual e artístico do ser humano, né? Então, o que isso quer dizer em termos práticos? A cultura é tudo que um ser humano consegue fazer em termos de arte e de ciência. Só que na Alemanha, isso era utilizado para caçoar das classes mais abastadas, porque as classes, enfim, burguesas e operárias começaram a utilizar isso como uma forma de protesto para se diferenciar das classes, criar um nível de constrangimento para as classes superiores, porque tinha-se essa ideia de que as classes superiores não eram capazes de produzir criativamente. Então, na Alemanha, isso foi utilizado como uma diferenciação de classe, e na França, isso foi utilizado para, não necessariamente sobre classe, mas para diferenciar pessoas civilizadas, pessoas cidadãs, e de pessoas não cidadãs, não civilizadas. Beleza. E aí, enfim, a gente tem aí com uma guinada do iluminismo, né, no século XVIII. O iluminismo, ele vai associar o termo cultura muito diretamente à noção de civilidade, de civilização.
o que consistia ter essa civilidade? O que consistia a civilização? Era a habilidade de poder conceber a razão como meio e fim último para a transcendência. Então, a partir do iluminismo, as noções de razão, que vão dando cada vez mais poder para as ciências exatas e as ciências ocidentais, enfim, isso é um pano para manga. O iluminismo ele vai dar cada vez mais substância para a ideia de que civilização é tudo que se relacione com a capacidade do ser humano de adotar a razão como meio e fim das suas atitudes, né, das suas ações, para alcançar uma transcendência intelectual. E beleza, isso daí foi pano para manga, inclusive para a consolidação do racismo, por exemplo, e de vários outros estigmas que foram extremamente nocivos sobre as noções que foram criadas sobre outros povos. E aí é nesse meio aí que nasce a antropologia. A disciplina de antropologia, ela vai nascer justamente nesse contexto em que antes, né, no período da colonização, enfim, no período das viagens, depois da colonização e depois do imperialismo e tudo mais, existiam os viajantes, os missionários, que iam até os outros povos, né, e faziam descrições densas, ou seja, coletavam informações, interpretavam coisas sobre aqueles povos. E isso foi dando substância para a criação de uma noção de diferença que justificasse a subjugação desses outros povos para viabilizar o controle sobre eles. Só que isso é um outro pano, mas dá uma contextualizada para o nascimento da antropologia. Porque os antropólogos, né, eles vão justamente se deslocar de seu país de origem para conhecer outros grupos, outras sociedades, e eles vão ali fazer estudos a respeito daquela sociedade, vão coletar informações sobre elas e criar consensos a respeito delas. E aí existe um deslocamento fundamental sobre cultura, que vai inclusive se alinhar cada vez mais com o que a gente conhece hoje. Cultura, ao invés de ser sobre ter civilização, quando a antropologia se desloca para conhecer outros povos, cultura na verdade se trata dos outros. Ou seja, nasce aí uma diferença entre cultura e natureza e cultura e civilização. É importante só trazer um adendo, né, que eu disse que um pouco antes ali da concepção clássica, cultura estava diretamente relacionada com a ação do ser humano com a natureza, né? Estava relacionada, na verdade, com a natureza. Depois, isso foi se desmembrando, se desassociando, né? Foram se separando, que cultura começou a representar técnicas e um modo de agir sobre a natureza, como uma forma de controlá-la. E aí isso tem muito a ver, inclusive, com esse período aí do iluminismo e tudo mais. E aí nasce a concepção simbólica, que é a concepção de que são os outros que têm cultura e não os que foram estudar. Os que foram estudar, então, se colocam de maneira indireta ou direta como parâmetros, né? Ou seja, eles são civilizados, eles têm um padrão de comportamento e hábitos que são honoráveis. E que padrões são esses? Padrões regidos pela razão. Então, os outros, eles vão ser descritos como selvagens, como primitivos, como dotados de emoção e que não levam as coisas pelas vias da razão. Então, são os outros que têm cultura, são os outros que têm outros hábitos, né? E é a civilização que é o parâmetro, que é o padrão e que, portanto, ela é inabalável. Então, nessa concepção simbólica da cultura, né, com o nascimento e o advento da antropologia, é claro que a cultura, então, vai estar dentro dos domínios da antropologia e ela vai sofrer diversas reconfigurações nos seus usos e sentidos dentro da disciplina da antropologia. A cultura tinha, dentro da antropologia, e já são alguns detalhes que eu posso também trazer esses detalhes em um outro vídeo, mas falar especificamente do desenvolvimento da cultura dentro da disciplina da antropologia, porque são diversos os autores e teóricos que vão provocar mudanças nesse significado. Mas o que vale aqui trazer, que é inclusive uma concepção que o próprio John Thompson, que é quem eu estou utilizando como parâmetro para minha linha de pensamento, ele vai falar muito do Clifford Geertz, né, que ele foi fundamental para instituir a noção de cultura que nós temos hoje também, que é
Em um momento ou outro, a cultura podia significar ali as faculdades mentais, ou faculdades espirituais, ou somente as faculdades técnicas, que eu digo assim, mecânicas. E aí, Clifford Geertz vai chegar e vai falar que cultura é tudo isso, não é só o que é feito mecanicamente, não é só o que é produto espiritual, nem só intelectual, nem só emocional, cultura é tudo. A cultura, nos termos de Clifford Geertz, é como uma teia de símbolos, é uma teia de significados, ou seja, absolutamente tudo que ocorre dentro de um contexto de um grupo ou sociedade possui significado, seus símbolos e seus signos. E aí ele vai falar que tudo que possa ali ser mobilizado dentro daquela comunidade, né, os gestos, a forma de falar, a forma de se relacionar com outra pessoa, como eles concebem a ideia de algumas histórias ou algumas formas de acontecimento, tudo isso vai dizer respeito à cultura. Só que aí existe um ponto muito interessante, por isso que o Clifford Geertz é uma referência, porque ele vai estabelecer uma diferença muito clara de como a antropologia era usada antes e como a noção de cultura era utilizada antes e como ela deveria passar a ser utilizada. Porque a antropologia, dentro do nascimento dessa coisa de ir lá conhecer os outros povos, estava relacionado de alguma forma também com a espionagem. Por isso que deu substância para o desenvolvimento do colonialismo, do capitalismo e tudo mais, enfim. Isso é pano para outra manga. E aí que concebiam a cultura como uma coisa que você pode observar, analisar e cooptar, assim, né? E aderir, como se fosse possível você se tornar um nativo, ou seja, fosse possível você tornar parte daquela comunidade a partir do entendimento dos signos que rodeiam ali aquele contexto. Só que o Clifford Geertz vai falar que, cara, isso não é possível, não tem como você se tornar um nativo, não tem como você observar a cultura por tempo demais e acabar se tornando eles, porque você não nasceu ali, você não é daquela cultura, né? Então, a cultura não é algo que a gente entra e aí a gente pode coletar e copiar ou reproduzir. Isso, para o Clifford Geertz, não existe. E que, portanto, o papel da pessoa antropóloga era conceber a ideia que, na realidade, quando você vai analisar uma cultura, você só vai, no máximo, interpretá-la, porque você vem de uma outra cultura, você vem de uma visão de mundo muito diferente daqueles que você está observando, e eles têm uma visão de mundo diferente de você. O que você vai interpretar ou concluir a respeito deles é uma interpretação da sua visão de mundo e não é uma verdade absoluta sobre aquelas pessoas. É no máximo uma adivinhação. Então, a antropologia e a noção de análise cultural, ela não devia ir para esse lado de conceber como verdade absoluta o que você está interpretando, porque são somente interpretações. E que era preciso, então, respeitar os símbolos e significados daquele contexto, porque dentro de seu próprio contexto, em sua própria estrutura, eles tinham as suas devidas importâncias. Beleza, essa é a concepção simbólica de cultura. O que é a concepção estrutural? Não vou me demorar muito, porque ela diz muito mais respeito a uma defesa do John Thompson para o próprio argumento dele, mas que é uma coisa muito interessante também de ser citada. A concepção estrutural, ela já é mais contemporânea, ou moderna, enfim, e ela se relaciona especificamente com a cultura de massas e as disputas de classe, inclusive a inserção de outras perspectivas teóricas para o debate, como a do Karl Marx, e especificamente com o nascimento e difusão dos meios, não o nascimento, né, mas com o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. O John Thompson ele vai falar a possibilidade que os meios de comunicação deram para que a cultura ela fosse coletada e difundida, ou seja, que houvesse uma mediação da cultura, em que a cultura ela pode ser acessada por qualquer outra pessoa, culturas de outras pessoas, culturas de outros lugares podem ser acessadas por qualquer pessoa, da capacidade de produzir cultura, de alterar as culturas e de conceber novas culturas. Então, assim, o contexto social ele tá passível a ser mudado em cada contato que é mediado que foi principalmente mediado pelos meios de comunicação. Só que isso vem aí, né, a partir do século XX, a partir de 1900, cultura de massas, que vem aí essa coisa de
dos meios de comunicação serem utilizados pelas classes mais abastadas para imporem, né, para colocarem os seus valores para a população geral. Então, a cultura de massa e a utilização do meio de comunicação vai vir muito nesse sentido, que até lembra um pouco aquela concepção inicial de cultura, né, de cultivar na mente das pessoas alguma coisa. Nesse sentido, do século XX vai ser para cultivar os valores da burguesia e das classes mais abastadas na população geral, né, na população de massa. Evidentemente, a população geral ela não vai conceber isso com tanta facilidade, né? Ela, na verdade, vai confrontando isso em busca de criar as suas próprias formas de expressões culturais. E isso vai dando pano para outras mangas, e aí a gente vai entendendo como os meios de comunicação eles vão se tornando, de fato, campos de disputa, de narrativa, e por isso, né, tudo que entra em disputa representa um nível de poder para quem tiver o controle sobre a narrativa, sobre aquela coisa, ou seja, no que a gente está falando, tudo que está em disputa, e nesse caso a cultura, representa um nível de poder para quem tiver a narrativa sobre ela. Quem ditar o que é a cultura e usar ela a partir disso, vai exercer um nível de poder sobre alguém ou algo. Então a gente tem aí essas três concepções de cultura que foram se desenvolvendo no decorrer dos séculos dentro da história ocidental. Hoje a gente tem uma concepção de cultura mais moderna, assim, hoje eu digo a partir dos anos 2000, que ainda é claro que vai aglutinando todos esses outros conceitos, mas hoje as pessoas estão concebendo cada vez mais, inclusive essa ideia de que, de fato, sim, a cultura, como Sekou Touré, que é um teórico africano, ele vai dizer que a cultura é tudo aquilo que a arte e a ciência produz, e que, portanto, tudo que a arte e a ciência produz é uma imagem da cultura. Ou seja, tudo que a gente faz em termos de técnicas, em tecnologias, enfim, é reflexo de um modelo de símbolos, de uma estrutura de símbolos que foi colocada dentro da gente. Em outros termos, a cultura hoje seria entendida como uma estrutura de símbolos que foi colocada dentro de nós para que a gente crescesse e pudesse ver a vida e a realidade sob uma lente. Cultura é quase como uma forma de ver o mundo, e tudo que a gente faz reproduz essa cultura. Isso, inclusive, é uma visão dialética que tem muito a ver com a noção do Karl Marx, né? Com as teorias do Karl Marx. Sekou Touré, inclusive, traz muito essa questão do Marx, materialismo histórico, isso são outros assuntos, mas ele traz muito essa questão do trabalho, enfim, da cultura, natureza, superestrutura e etc e tal. Mas em termos gerais é isso, assim, a cultura ela vai significar não só uma coisa, só uma outra coisa como era antes, mas vai significar o aglomerado de todas essas coisas. Marin Bahane, uma outra antropóloga extremamente honorável, atualmente diz que a cultura é o nosso sistema imunológico, então ela também concebe a cultura como um padrão, uma estrutura de símbolos, significados em que a gente é cultivado, que a gente vai reproduzindo, vai concebendo, enfim. Bom, de modo geral, é isso, né? Eu quis só trazer aqui algumas provocações, trazer um pouco mais sobre as teorias da cultura, para vocês entenderem que a cultura ela não nasce na antropologia, e ela nem se encerra aqui onde a gente está. E também a diferença de que existem as teorias da cultura que influenciam o modo como as máquinas públicas vão utilizá-la, mas a cultura dentro da máquina pública é uma coisa também completamente diferente. Como ela é mobilizada é uma coisa completamente diferente. E isso eu trago em outro vídeo, venho falar de outro jeito. Então, resumidamente, cultura, as teorias da cultura envolvem as concepções clássicas até o século XVII, as concepções simbólicas até o século XVIII e a concepção estrutural, moderna, contemporânea, a partir do século XX. No mais é isso, eu vou colocar as referências bibliográficas aqui no vídeo. Claro que eu citei somente o John Thompson, mas existem outros autores que vão falar um pouquinho mais sobre essas noções de cultura e ideologia, que eu vou colocar aqui também, que vão complementando, inclusive, as outras coisas que eu fui falando, e não necessariamente fui dando nomes aos bois, tá? Bom, é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam do vídeo, inclusive o que vocês acharam desse assunto, desse debate, o que vocês encaram ou reconhecem como cultura, se vocês já tinham ouvido falar de alguma dessas coisas antes, e também o que vocês gostariam de saber num próximo vídeo, possivelmente. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, isso vai me ajudar muito, vai ser muito bom para poder entender a continuidade e o caminho do canal, tá? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.